Se você não tiver esse perfil, o caminho natural, e acho que a grande maioria dos brasileiros se encaixam aí, vai para renda fixa. E aí as ações, né, como diria Warren Buffett, voltam para as mãos dos seus verdadeiros donos. A gente segue uma única regra. Está abaixo do preço teto, a gente compra. Está acima, para de comprar e olha se tem alguma outra abaixo do preço teto. O que é o preço teto, né? Obviamente que o dividendo não é a única métrica que nós olhamos. Existe toda uma diligência antes, uma análise para saber, bom, essa empresa é boa, esse dividendo é consistente e sustentável, qual é o business, enfim, conhecer a fundo a parte qualitativa. Depois você vai para a parte quantitativa. E aí o dividendo é a última ponta. Quer dizer, é a decisão em que a gente diz o seguinte, bom, essa boa empresa é um bom investimento? Só vai ser um bom investimento para nós se ter um histórico recorrente de pagar 6% ao ano em dividendos, no mínimo. Esse é um filtro que a gente não muda porque muitas vezes o investidor pode cair até numa armadilha. Geralmente, quando a taxa de juros está muito para cima, o que ele vai fazer? Ele vai subir a régua. Aí ele não compra nada, porque a renda fixa está melhor. Aí quando a taxa de juros cai, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a régua mais frouxa, porque 2%, eu vou aceitar então uma empresa que pague 3%. E aí o que acontece? Ele está comprando justamente uma empresa que muito provavelmente está cara, esse yield já está caro. Então a gente mantém esse patamar, esse parâmetro de 6%, lembrando que é uma métrica real, que ao longo do tempo tende a corrigir a inflação. Então, é bom você comparar com a taxa real de juros, não com a taxa Selic. Então, a gente usa esses 6% ao ano em dividendos, que é o nosso retorno mínimo esperado, e eu uso isso para fazer uma margem de segurança. Então, através desse 6%, o que eu faço? Geralmente, a gente pega ou a média histórica de dividendos, ou o dividendo que a gente está projetando para os próximos exercícios, divide por essa taxa esperada, e você chega num preço teto. O que é o teto? É o máximo que você vai poder pagar por esse ativo em específico. Você está fazendo aqui 2 trabalhos muito interessantes. Primeiro, maximizando as suas chances de receber esse 6%. Não existe nada garantido na renda variável. Então, você maximiza a sua chance, né? Aumenta as suas chances de receber essa renda. Segundo, você se limita a um preço, a uma margem de segurança. Você não aceita pagar mais por este ativo, por mais que ele tenha ali bastante espaço até o valor justo. Então, você está fazendo 2 coisas aqui. Primeiro, garantindo a renda. Segundo, aumentando também as suas chances de ter um bom upside nesse papel, porque obviamente a gente investe para dividendos, mas uma consequência natural de você ter boas empresas a bons preços na sua carteira principalmente, obviamente você ter um upside, uma alavancagem do seu patrimônio, né? Enfim, uma valorização do seu patrimônio também bastante substancial. A valorização do patrimônio, ela acaba sendo uma consequência da escolha desses bons ativos. Então ela não é preterida, simplesmente tudo como uma consequência, né? E que é inevitável, de novo, com o efeito da bola de neve, né? Que é tão falado, que é do juro composto, e o tempo é inevitável isso acontecer, né? É muito difícil você encontrar investidores que de fato estão aptos, que assim, incorporaram de fato, porque é uma filosofia de investimento. Por algum tempo, muito provavelmente, né? Não é todo mundo que tem condições de investir milhão, né? Ou muitas casas com zeros por mês, né? Então, pro brasileiro, o investidor médio, por exemplo, o cara tem R$1.000 para investir em ações, né? Supondo que ele já tem uma reserva de emergência, já tem ali uma casa, né? Ou tá num financiamento, enfim, tem ali uma outra reservinha para passear com a família, guardar um dinheiro mais de médio prazo. Então, já é muito. Então, se esse cara tem R$1.000 por mês, poxa, vai comprando aos poucos, em 20 anos, e acredite, esse tempo vai passar, você vai querer ter investido. Então, não precisa você investir tudo que você tem de uma vez. Vá com parcimônia, com consistência, que aí você deixa o juro composto fazer o trabalho por você. E o tempo também é um fator crucial. Então, assim, é muito fácil. Se você entende o que as empresas fazem, não tem que estar alheio à macroeconomia, mas você, pelo menos, basicamente entender como que os juros, como que o câmbio afetam os negócios, você não precisa tentar ser o mago da economia e acertar para onde vai o câmbio, para onde vai, mas tem uma certa noção de tendência, pelo menos, né? Você chegou em 2%, a tendência é que suba, então, não que vá para negativo. Então, você tem uma noção básica do que as empresas fazem, é extremamente importante para você tomar uma decisão também fundamentada, né? A gente está prevendo para que, de novo, a gente tenha um bom ramp-up aí da bolsa. Então, o que a gente faz é respeitar a nossa única regra. Tá abaixo do preço teto, compra. É o que a gente tá fazendo. A gente nunca deixa de comprar. A diferença é saber calibrar, obviamente, a velocidade com que você vai fazendo isso, né? Então, sempre tentar não torrar o seu caixa todo de uma vez, que é muito tentador. Então, você saber fazer essa dosagem do seu caixa, né? Esse manejo também vai ser muito importante. Mas quem investe em ações, não deixar de comprar, não desistir. A gente já tá vendo excelentes oportunidades, né? Então, você vê aí com bancos, né? O pessoal tava com uma expectativa, puta, taxa de juros sobe, banco lucra pra caramba. O que aconteceu foi justamente o contrário, né? Você tem um efeito primeiro de provisão. O Bradesco teve uma queda aí recente de, sei lá, pior queda desde 98, alguma coisa assim, lendo em alguma matéria. Será que tá tão ruim assim? Ou isso é o excesso de pessimismo falando mais alto e fazendo preço? Se esse for o caso, tem que comprar. É uma boa oportunidade.
rentabilidade. Só que aí, obviamente, você tem que saber que você está abrindo mão de uma rentabilidade pré-fixada hoje para ter o potencial de você multiplicar isso muitas outras vezes daqui 3, 4, 5 anos. Se você não tiver esse perfil e você estiver satisfeito com uma taxa pré-fixada de 13, 14%, o caminho natural, e acho que a grande maioria dos brasileiros se encaixam aí, vai para renda fixa. E aí as ações, né, como diria Warren Buffett, voltam para as mãos dos seus verdadeiros donos. Eu digo que a rede social é um excelente termômetro. Você olha no YouTube e você vê quais são os vídeos que estão bombando. É renda fixa. Então você, puxa vida, tá todo mundo olhando para isso, tá todo mundo indo pro mesmo caminho. Tá na hora de eu comprar ações. Será que realmente é esse o caminho da manada? Poxa, então talvez vale a pena eu abrir a minha cabeça pra ter alguma coisa em ações. Não digo você ter ou um em outro. E o contrário também é verdadeiro. Então, até meados do ano passado, meio do ano passado, vários IPOs. Então, você tinha vários sinais. Vários IPOs, follow-ons, né? E hoje você tem outros sinais. Vários, por exemplo, controladores com programas de recompra aberto. Você tem empresas fazendo M&As. Então, você tem vários exemplos aí de empresas que estão muito mais baratas na bolsa, ou seja, você fazer uma oferta hostil, do que você fazer um greenfield, você montar uma planta do zero. Então, isso são sinais do quê? De mercado que está barato. Agora, qual é o problema? Não há nada que me possa garantir que o que está barato possa ficar mais barato. Então, pegar a faca caindo tem que ser um negócio natural e ser encarado como uma oportunidade para o investidor de longo prazo. E é isso, saber que ciclos vão passar. E se você tiver realmente ali com boas empresas na sua carteira, cujo ciclo de investimento ele sobrepuja esse ciclo econômico, o ciclo político, você olhando para o longo prazo, médio e longo prazo, você vai estar bem, né? Corrigindo a inflação, enfim, ganhando do CDI, pelo menos, né? Do IPCA e tendo uma remuneração aí em dividendos, né? É o que a gente acredita. E o Brasil é um mercado de muita oportunidade ainda, né? A gente evoluiu muito nos últimos 5 anos, tem muita coisa ainda para evoluir, né? Então a gente continua acreditando bastante no nosso país, apesar de todos os desafios que a gente tem para enfrentar aí nos próximos 4 anos.